Pode, Senhor, irmãos. Aproveitamos aí enquanto estamos de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Lucas, no capítulo 7, vamos ler do 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Ora bem, diz-nos assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Oremos ao Senhor em agradecimento por esta palavra desta noite. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por a palavra lida nesta noite. Senhor, eu como pregador esvazio, Pai, de todo o conhecimento humano, toda a vaidade humana, para permitir que o Teu Espírito Santo extraia desta mensagem, deste texto, uma palavra que venha trazer uma edificação à vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes. Ó Deus, também aqueles que nos ouvem possam receber a palavra do Senhor e haver uma mudança de vida, Senhor Deus, que a visão espiritual possa ser ampliada neste momento a todos os Teus filhos. Em nome de Jesus, conceda uma bênção a todos que estão participando deste culto neste momento, ó Pai. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, dando, portanto, glória a Deus. Amém? Não é proibido glorificar a Deus. Queridos, é sempre uma satisfação, é sempre uma novidade, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade para estar trazendo a palavra, é sempre aquela expectativa. Porque na realidade a gente, quando se entrega à ação do Espírito Santo, é sempre assim. A gente se esforça e Deus acaba concedendo a graça da gente nunca achar que sabe tudo e que é demais, e fica sempre dependente da ação do Espírito Santo na vida da gente. Amém? Eu devo dizer aos irmãos que tenho pedido ao Senhor para que sempre que me colocar aqui neste púlpito, que apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas fraquezas, que me torne uma boca, uma voz profética para a vida de cada um que me ouve. Porque é assim, irmãos, o evangelho é isso. Quando a gente ouve a palavra de Deus, alguma coisa na vida da gente tem que mudar. Não pode ser apenas ouvir mais um culto. Não pode ser mais um culto. Este é o único, irmãos. Este é o único. O de terça-feira será o único da terça-feira. Cada culto é único, porque nós não sabemos a nossa vida como será. Infelizmente, para alguns de nós pode ser o último, não é isso? Então, vamos aproveitar bastante o que Deus vai falar com você através da palavra nesta noite. Sinta na liberdade de glorificar o Senhor, sinta na liberdade de entrar na presença de Deus, porque Deus está aqui, já foi preparado o ambiente de glória para que Ele se manifeste. Mas se nós, como cultuantes, não nos deixarmos envolver, a gente vai sair aqui da mesma forma que entrou. Não é isso? Eu penso que tem uma frase do Tozer que diz o seguinte: se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. Deus é poderoso, mas Ele precisa da sua cooperação para que Ele haja na sua vida. E nesse texto aqui nós vimos a cooperação humana enquanto o Senhor Jesus agia. Amém? Portanto, queridos, o texto que eu acabo de ler é assim, bastante singular, é bastante conhecido. Eu até já falei alguma vez a respeito desse texto aqui.
Mas é sempre uma novidade que Deus nos apresenta quando você está lendo. A Escritura Sagrada é realmente um tesouro infindável. A sabedoria de Deus, ela é realmente insondável. Todos podemos pregar esse mesmo texto todos os dias da semana, durante um mês, com pessoas diferentes. Deus sempre vai falar, porque eu creio que o Deus que nós servimos é um Deus ilimitado. A sabedoria dele é, como diz aquele hino, ela é insondável, não é isso? Ela é sem limites. E, portanto, apesar de um texto bastante conhecido e até comovente, porque sempre que se ouve falar de morte, de uma mãe em desespero, aquilo parece que toca na gente. Mas quando o Espírito Santo instruiu que esse texto foi inserido na Bíblia, ele queria trazer para as nossas vidas mais do que emoção, mais do que sentimento. Ele queria estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. E o Deus vai falar com você nesta noite através desse texto. Eu não tenho dúvida disso, viu, irmãos? Amém? Portanto, lendo esse texto, hoje de manhã tivemos uma palavra abençoada e o pastor me convidou para estar pregando hoje à noite, associando uma coisa com a outra. Eu achei assim, acabou somando tudo, achei bastante espetacular, porque eu venho lendo um livro assim muito interessante, bastante interessante, do Eugene Peterson, que diz, o título do livro é A Maldição de um Cristo Genérico. Até falei com o pastor hoje. E quando o pastor pregava aqui veementemente e dizia que nós temos que dar valor ao que é original, porque o mar é bonito, o rio é bonito, as florestas são bonitas, mas sem Deus isso não significa nada. Isso não tem valor, não tem sentido. Aí eu estava ali no banco, comecei a pensar assim, nas palavras do Peterson, e realmente começa a entender que ele tem razão. Às vezes vivemos uma fé nos dias atuais, porque nós brincamos e fingimos que somos cristãos, adoramos um Deus, mas um Deus genérico, um Deus que a gente pode largar a qualquer momento para acompanhar outras coisas, e volta para cá e parece que as coisas continuam assim. Parece que Deus não exige de nós, como cristãos, um comportamento, uma seriedade, uma diferença entre as coisas. Preste bem atenção que o texto começa dizendo que Jesus, ele saiu da cidade de Cafarnaum, né, os versículos anteriores, e ele foi entrando, ele estava chegando na cidade de Naim. Agora, por que eu digo que Deus exige um compromisso e que existem pessoas com compromisso com Deus? Irmãos, não é só vir à igreja, não é só andar atrás de Jesus que faz de você um discípulo. Note que a palavra de Deus está dizendo assim, com ele com Jesus iam muitos dos seus discípulos. Preste atenção, mas também havia uma multidão. Quem separa discípulo de multidão, não sou eu quem estou fazendo uma segregação humana, não sou eu que estou fazendo uma separação. A palavra de Deus afirma que Jesus ia, daí ia também os seus discípulos, e daí também, né, muitos dos seus discípulos, mas também ia uma multidão. Mas qual é a diferença entre uma coisa e outra? Se você já leu esse texto, já estudou esse texto, já passou por ele, você vê que o versículo 12, o versículo 11 e o versículo 12, ele acaba criando dois grupos bastante distintos. Dois grupos de pessoas que têm um tema principal, depois temos ali os seus coadjuvantes em ordem de importância. O versículo 11 fala sobre Jesus, sobre seus discípulos e sobre uma multidão. O versículo 12 fala sobre um cadáver, fala sobre uma mulher, uma mãe que perdeu seu filho, e volta a falar novamente em multidão. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Eram grupos de pessoas. Note que a Bíblia aqui não está separando por cor, por idade, por tamanho, por posição social, apenas está separando o primeiro grupo por discípulos e por multidão, e o segundo grupo ele é composto por uma mãe, obviamente, e também, e novamente, uma multidão. E qual a diferença? E o que define, o que marca um grupo ou outro desses que a Bíblia começa a nos descrever aqui? Preste atenção, queridos. Quando a Bíblia diz que havia Jesus, discípulos de uma multidão, mas quem são os discípulos de Jesus? Quem são os discípulos?
Eu acho que talvez muitas pessoas são levadas a confundir e dizer, olha, estavam ali os 12 que Jesus havia separado. Irmão, discípulo é todo aquele que aprende de um mestre. Não diz quantos discípulos, diz que eram muitos dos discípulos, mas não está referindo-se exclusivamente aos 12. Está se referindo a pessoas que já haviam ouvido Jesus pregar, já haviam crido na palavra e, portanto, estavam seguindo no desejo de aprender mais. Às vezes, quando fala discípulo, a gente é levado à mente a pensar naqueles 12. Aqueles 12 também eram discípulos. E a função de apóstolo é que eles agora aprenderam de um mestre e passaram a auxiliar o mestre, ensinando também. Esta é a função do apóstolo. A função do apóstolo é o enviado, aquele que aprendeu e que agora vai passar os seus conhecimentos a passar para frente, para outras pessoas aprenderem da palavra. Meus irmãos, estão entendendo que discípulos aqui que a Bíblia refere era um grupo de pessoas que haviam aprendido com Jesus. E nesse primeiro grupo, a palavra de Deus define, olha, Jesus. Se nós tivéssemos de definir Jesus, como é que a gente diria? Todo mundo sabe, né? Isaías 9 diz assim, ele é maravilhoso, seu nome, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este era o personagem principal do primeiro grupo. Era alguém cujo nome representaria, cuja vida transbordava maravilhas, força, conselho, esperança. Não é isso? Quem eram os discípulos? Eram pessoas que aprendiam deste homem. Mas e por que havia discípulo e havia multidão? Porque para ser discípulo, irmãos, não basta só aprender, tem que praticar. Para ser discípulo não tem só que aprender e praticar, tem que viver no dia a dia. E o que Jesus ensinava? Presta atenção, quem separa quem é discípulo e quem é multidão, somos nós mesmos. Se nós olharmos para a nossa vida, a gente vai pegar aqui alguns conselhos do Senhor para tentar entender por que podemos estar na igreja, podemos estar carregando uma Bíblia e podemos não ser discípulo. Podemos fazer parte da multidão. Por quê? Porque não praticamos, não entendemos o conhecimento. Uma coisa muito importante, quem aprende de Jesus, quem é discípulo de Jesus, ele tem na sua cabeça, ele tem como marca na sua vida o que Jesus disse em Lucas, penso que Lucas 6 e 27, por aí está dizendo o seguinte, ó. Amar a Deus. Parece que é esse mesmo, né, irmãos? Coloca na tela para nós ali. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem não aprendeu isso, quem não pratica isso, ele não pode se definir como discípulo. Ele ainda faz parte da multidão. Porque da multidão só é destacado e passa a fazer parte do discípulo aquelas pessoas que começam a aprender e começam a praticar aquilo que seu mestre está ensinando. Amar a Deus sobre todas as coisas. Note bem que a Bíblia diz sobre todas as coisas, acima de todas as circunstâncias. Temos que amar ao Senhor acima da tristeza, acima da amargura, acima do preconceito, acima do ódio. Temos que amar ao Senhor acima do dinheiro, acima do trabalho, acima de tudo. O Senhor tem que ser número 1 da nossa vida. Esta é a primeira característica para que um homem possa se definir como discípulo de Jesus. Isto ainda nos dias atuais, irmãos. Ainda nos dias atuais há uma necessidade de definirmos como discípulo. E a primeira forma de se demonstrar é quando você demonstra que ama ao Senhor acima de todas as circunstâncias. Amém? Nós poderíamos colocar também como característica de quem ama o Senhor. Mateus 6, a partir do verso 25, tem uma coisa muito bonita.
Não andeis cuidadosos com a vossa vida. Ou ansiosos, alguma versão diz, não é isso? Não andeis cuidadosos com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Não é isso? Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. Aí se você Jesus começa dizendo, olha, as aves do céu não semeiam, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. E nos tempos atuais, o desespero do ter, do querer, do adquirir, tem sempre conduzido as pessoas a esquecer que elas são discípulos do Senhor. Eu estou aqui nesta noite para lembrar algumas vidas, alguns corações aqui, que você é discípulo do Senhor e que isso tem que fazer parte da sua vida. Não andar aflito de um lado para o outro, cuidadoso com uma coisa e com outra, porque ainda que você se mate no trabalho, mas quem te sustenta é o Senhor. Ainda que você tenha um alto salário, uma conta poupança muito cheia, quem continua te sustentando é o Senhor. E sem entender que é o Senhor quem te sustenta, que é o Senhor quem te trouxe, em meio a essa pandemia toda, quem te protege é o Senhor. Se você não entender, você não poderá estar sendo definido como discípulo. Você vai ter que passar para a classe da multidão. Porque a multidão não tem compromisso. A multidão ela está com Jesus hoje, mas amanhã ela está atrás de Barrabás sem problema nenhum. Foi esta multidão que numa semana estava dizendo, bendizendo ao Senhor, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na outra semana dizendo, solta Barrabás, porque multidão não tem caráter, multidão não tem compromisso, multidão joga segundo as regras do jogo, multidão não tem peito para carregar o Senhor e dizer, eu sou cristão. Irmãos, eu estou falando para você, porque há momentos na nossa vida cristã em que acusadores aparecem nos nossos ouvidos, fazendo cobranças, e a gente às vezes entra em depressão, fica triste, fica chocado, fica chateado, pensando que a gente é aquilo que estão falando. O Senhor está te lembrando, você é discípulo. As circunstâncias vão acontecer, mas para se livrar de tudo, você precisa amar o Senhor acima de todas as coisas. É necessário. É necessário não andar ansioso com coisa alguma. Não é? Há pessoas que não dormem. Eu de vez em quando eu tenho dificuldade de dormir, mas é patológico, irmãos, porque por problemas políticos, pandemia, essa coisa, isso não me atinge. Eu não fico com medo disso. Sabe, morrer aqui, irmãos, o último suspiro aqui é o primeiro junto com o Senhor. Eu tenho convicção da minha salvação, independente do que possa estar dizendo o inimigo. Sabe, eu sempre que oro, eu faço questão de dizer ao Senhor, Senhor, eu te amo, acima das circunstâncias. Eu confesso para os céus, para a terra, para o inferno, que Jesus é o Senhor da minha vida. Isso nós temos que ter convicção. Isso faz parte, isto é característica para ser chamado de discípulo. Só existe discípulo ou multidão. E quem escolhe o lado que vai estar não é Jesus. É você, sou eu. Quem escolhe qual grupo que eu vou pertencer não é o Senhor, por enquanto, não é esse julgamento. Depois, né, irmãos, a gente sabe do julgamento. Olha, Senhor, no seu nome eu curei, no seu... Olha, aparta, não te conheço. Você vai para aquele lado ali e vai tratar com outra pessoa para lá. Mas eu não te conheço. O seu nome não está aqui no livro, não. Não, mas eu pregava, eu orava, eu fazia, acontecia. Mas não está no livro. Não, mas eu que pregava. Você sabe aquele cara que gritava muito? Era eu. Mas, meu filho, o nome tem que estar aqui, ó. Se não está no livro da vida, não tem jeito. É preocupante isso, irmãos. Porque muitas vezes, os problemas da nossa vida, a gente pensa numa coisa, pensa em outra, mas na realidade estamos vivendo a maldição de um Cristo genérico. Porque a palavra do Senhor, ela é original, ela vem para mudar a vida. Ela não vem para viciar a pessoa a estar nos cultos. Ela vem porque ela traz sede, ela traz vontade de aprender. Este é o Cristo original. Pouco tempo agora eu vi uma coisa assim que eu achei, assim, sabe,
para minha cabeça, não muito jovem, é surreal isso. Era um culto dentro dos carros que se pagava para entrar no estacionamento R$120, só tinha 285 vagas. Sabe quanto tempo gastou para vender os bilhetes? 40 segundos. Opa, então vamos fazer um outro daqui 2 horas, mais 40 segundos, lá foi mais 285 bilhetes. Mas o que essa gente tem de tão precioso assim? É um negocinho que você não consegue entender. Talvez é porque as pessoas não estão sabendo mais o que é genérico, o que é original. Se der arrepio na pele, é lá que estamos indo. É para lá que eu vou. Mas não é arrepio na pele que garante salvação. É mudança de vida. É estar no grupo daqueles que são discípulos. Não é ver os milagres do Senhor, porque a multidão ela via milagres. Mas o discípulo, ele vive milagres. Sabe, irmãos, as experiências que as pessoas nos contam, elas nos alegram. Mas é as nossas experiências é que nos edificam. É que nos faz querer ir sempre um pouco mais para a frente. Amém? Há um outro mal também que define o ser humano. Chega a ser até um mal, principalmente nos dias atuais, nos dias agitados em que vivemos. Há uma coisa assim que assola. Talvez seja a intolerância, a falta de paciência. As pessoas, cada qual diz, olha, não faz hora com a minha cara que eu não sou bobo. Mas o Senhor disse assim uma vez para o discípulo, olha, se quem contende contigo te pedir a túnica, dá a capa também. Olha, se te ferir a face direita, dá a esquerda também. Mas hoje, todo dia você escuta, eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, porque eu sou. Não, nós não somos nada. Assim que a morte chega, ela leva qualquer um. Ela já levou altos generais, ela já levou altos comandantes das forças armadas, ela já levou pessoas milionárias, cheias da grana, como também já levam pessoas que passaram a vida na sarjeta. O ser humano, enquanto estiver aqui nessa terra, ele não é nada. Ele é dependente, extremamente carente da graça de Deus. A gente não pode esquecer isso, senão a gente perde o foco. A gente não tem identidade, a gente não entende qual o grupo que a gente faz parte. A gente está seguindo Jesus, mas está na multidão. Mas o maior perigo que um homem, uma mulher, um ser humano pode correr hoje é ele estar na multidão e pensando que é discípulo. Porque discípulo ele pratica, ele vive. E se o Senhor diz que quem contender contigo e te pedir a túnica, você tem que dar a capa também, porque ele sabia o que estava falando. Afinal, quem disse não foi Pedro, nem João, nem Tiago, nem eu quem estou dizendo, foi Jesus quem disse. Quando ele diz, olha, se te fere uma face, oferece a outra. Um dia eu vi uma mensagem aqui, mas sinceramente, a gente tem umas palavras aqui que chega a ser, deixa a gente meio de vergonha, né? Estava quietinho no meu canto ali, aí uma pregação, aí o pastor disse assim, olha, mesmo que o seu amigo te traia, você tem que deixar ele te beijar assim mesmo, não é assim, pastor? Mesmo que te traia, você tem que chamar de amigo, ainda tem que permitir que ele te beije. Isso é condição para ser discípulo, não é isso? E é algo assim, terrível, impactante, mexe com a gente. Porque isso, irmãos, é uma das coisas mais duras, é um dos golpes mais duros que o ser humano tem que passar. O seu amigo te trai, você ainda tem a obrigação de chamá-lo de amigo e permitir que ele te dê um beijo na face. Para ser discípulo é aí. Se não está na multidão, irmão, não adianta cantar bonito, pregar bonito, tocar bonito, vai ficar, está na multidão e é perigoso, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E dentro da multidão eu posso te confessar, não dá, não tem, porque a multidão ela muda de lado a qualquer momento. Amém? Que Deus possa estar falando no seu coração aí, querido. Porque o primeiro grupo, já falei. O segundo grupo, do livro do versículo 12, do capítulo 7. Era um grupo que estava ali bem definido, não é isso? Havia um esquife, havia um morto, e obviamente, como o morto não anda, tinha alguém carregando. Então, era o elemento principal daquele grupo. No segundo grupo, apesar de ser um elemento só, uma senhora chorava.
E no terceiro elemento do segundo grupo, novamente estava lá uma... Você já percebeu como é perigoso esse negócio de multidão? Já percebeu, irmãos, que esse negócio de multidão é perigoso? Tem pessoas que gostam de gabar. Eu sou pastor de uma igreja de 800 membros. Ele conta até os pés do banco, mas conta, porque fala em números, é multidão. Nós tivemos aí, os irmãos sabem disso, tivemos aí algumas dificuldades, né? Minha célula tem 60 pessoas, e hoje não tem mais nenhuma. Esse negócio de multidão, ele é sempre perigoso, é sempre algo que mexe com o brilho de quem está do lado da multidão. Quem está no meio daquele bolo lá, ele mexe com o brilho, ele começa a perder a dependência de Deus, ele começa a esquecer que ele é extremamente carente da ação do Senhor. Mas nós não podemos perder isso de vista. Todo momento, não perca de vista. Analise a sua vida, o seu coração, a sua mente. E quando você pensar, opa, estou na multidão, dá um passo para o lado, irmãos, e peça, Senhor, tem misericórdia, me aceita de volta. Porque nós seres humanos somos assim. Quando a gente menos descuida, a gente está fazendo parte da multidão. É assim é que é. A vida cristã é assim. Ela tem o ir e vir. Todos nós passamos por essa fase do ir e vir, está mais, está menos. Porque os problemas às vezes nos atingem e nos chocam e nos tocam às vezes. Mas cabe a cada um de nós estarmos atentos. Meu Deus, isso que eu estou fazendo aqui, eu pensei, isso é coisa de multidão. Isso é coisa de multidão. Eu quero ser discípulo. Eu quero fazer parte do discípulo. Porque dentro do discípulo eram pessoas que amavam a Deus, eram pessoas que praticavam o que o Senhor havia mandado, não tinham problemas em oferecer a capa, oferecer a túnica, bateu, bate de novo, logo se vê, e vamos mudar, e vamos em frente. Perdoava, liberava perdão para todo mundo, porque quem tranca o coração, ele está fazendo parte da multidão. Porque Jesus disse que tem que perdoar. Ele falou para Pedro uma vez, né? Não é 7, Pedro, é 70 vezes 7. Perdoa. Embora, né, a gente sabe que há situações que não são fáceis. E há situações que a gente encontra dificuldade em perdoar. Irmãos, mas não tem saída. Por mais difícil que seja a situação, a saída é liberar perdão. E eu posso te garantir por experiência própria. A gente só sabe que liberou perdão quando você conseguir no seu TSD falar o nome do fulano, falar, eu abençoo sua vida, querido. Eu abençoo a sua vida. Olha, que o Senhor possa te abençoar, te proteger onde você estiver. Se você não conseguir fazer isso com uma pessoa que você não perdoa, viu, irmão? Isso aí posso te garantir. É experiência própria, é voz da experiência. Todos nós temos problemas, temos inimigos, quem não tem? Quem aqui nunca às vezes teve uma diferença com alguém? Todos nós tivemos. Isso acontece. Isso faz parte da condição de ser humano. Agora, mas enquanto você não conseguir, às vezes você não está perto da pessoa, mas enquanto você não conseguir orar por aquela pessoa e imaginar, pôr na mão na cabeça dela, orando por ela, abençoando a vida, abençoando a família, abençoando o trabalho, vai ver que até alguém te deu prejuízo financeiro, você fala, olha, o Senhor vai multiplicar, meu filho, a sua vida, Deus vai te encher das bênçãos do céu. Enquanto a gente não fizer isso, a gente ainda está fazendo parte da multidão. Pode até estar com um pé no meio dos discípulos, mas o corpo, a cabeça, a mente está na parte da multidão. Irmãos, eu vou dizer, não existe nenhuma sensação que nos toca mais, que nos agrada mais, que mexe mais conosco, quando você consegue perdoar. Sabe, quando você consegue abrir o coração. Não tem, sabe, você ganhar um presente muito caro, a gente sabe que aquilo é passageiro, ali fica, mas quando você consegue liberar, quando você consegue lembrar de uma pessoa, já não sentir aquele arrepio de raiva, isso já vale tudo para as nossas vidas, amém? Portanto, querido, vamos agora então entender um pouco o segundo grupo do verso 12, estava lá um cadáver. Note que o assunto principal do primeiro grupo, do versículo 11, era Jesus. E Jesus é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo que um ser humano precisa para ser feliz nessa terra. O segundo grupo, vamos colocar como elemento principal, um morto.
E o que ele oferece? Note que é a posição completamente contrária. O que o morto oferece? Ele já não tem mais nada para oferecer. Ele já está sendo conduzido para do pó viestes, ao pó voltará. Se ele tivesse sido um bom elemento, ainda tem aquela memória, né? Mas, embora tenha pessoas que mesmo depois que morrem, não dá para falar bem dele não. Tem esse tipo, mas não é regra. Mas quem morre já não tem mais o que oferecer. Então, era um elemento praticamente neutro. Em segundo lugar, no segundo grupo, estava uma mãe chorando. Não sabe por que aquela mulher talvez tivesse entrado em tanto desespero? Preste atenção. Nós não sabemos a Bíblia não descreve quantos anos ela estava viúva já. A Bíblia não descreve se aquele moço fosse possivelmente o arrimo de família, mas a gente quer crer que sim. Hoje, uma mulher, se ela fica viúva, tem muitos esses programas assistenciais do governo, e mexe uma coisa e mexe a outra, e ela vai vivendo. Mas para pensar naquela época, como que as pessoas viviam, como é que uma mulher ia trabalhar agora, depois de tantos anos, vivendo ali com o marido, e depois perde o marido. Ela sofreu um segundo revés na vida dela. Quando o marido morreu, ela disse: meu filho vai me trazer segurança, vai me trazer paz, meu filho vai me trazer alegria. E agora ela ia pelas ruas da cidade, com os sonhos dela, morto em cima de um esquife, em cima ali, e o pessoal carregando. Triste a cena, é triste de pensar nisso. Mas ela seguia em prantos, porque ela não sabia, a perda de um filho deve ser muito ruim, infelizmente, se alguém aqui já perdeu, né? Eu perdi o meu pai, eu sei que é muito ruim a perda, mas perder um filho dizem que é pior ainda, não é isso? Mas ninguém sabe a razão, mas aquela mulher estava realmente com a alma dilacerada. E o que é interessante, irmãos, novamente estava ali uma multidão não definida, não se sabe, o prefeito da cidade, o governador, sei lá, os comandantes, não se sabe quem estava ali, era apenas multidão, era apenas pessoas que queriam prestar a sua solidariedade, muitas às vezes até pensando, não sei, de repente da minha vez, não vamos deixar ela levar o cadáver sozinho, porque senão depois vai acontecer comigo, isso vai ser muito triste, vamos fazer a nossa parte, porque ajudar na desgraça está todo mundo disposto, não é isso? De ajudar na hora triste, parece que está todo mundo disposto. É fácil, chorar com os que choram é fácil, alegrar com os que alegram é o problema, é onde entra a inveja, é onde entra um monte de coisas e atrapalha a vida. Mas chorar com os que choram é fácil. Talvez a multidão que estivesse acompanhando um cadáver fosse muito maior do que a multidão que estivesse acompanhando Jesus. Mas o certo é que lá estava uma multidão ajudando, contribuindo, cooperando para que aquela mulher levasse os seus sonhos para o cemitério. Você já viu, irmãos, quando você tem, nos últimos tempos a gente até tem ouvido as pessoas dizerem: olha, não conta para ninguém não, porque depois isso acaba não dando certo. E realmente às vezes acontece. A gente tem um projeto, tem um sonho, tem uma coisa, você não pode estar contando, porque, irmãos, pessoas para assassinarem os seus sonhos, formar um cadáver, te ajudar a conduzi-lo ao cemitério, é sempre uma multidão. Tem sempre uma multidão. Mas a sorte desta mulher mudou. A sorte desta mulher mudou. Como que mudou? Quando ela encontrou o Senhor da vida. O ponto central da nossa existência é quando encontramos com o Senhor da vida. Quando encontra com Ele, as coisas mudam, irmãos. Muda completamente. Alguém pode dizer: mas já morreu. Não, mas tem alguém na frente ali que vai resolver o problema. Ele era o dono da vida. E eu estou aqui pregando para você nessa noite, para te dizer, se algum sonho morreu, o dono da vida está aqui. O Senhor ressuscita sonhos, o Senhor ressuscita casamentos, o Senhor ressuscita ministérios. O Senhor está aqui para fazer isto. É a sua oportunidade de clamar por Ele, de entender que Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te tirar do meio de uma multidão e te trazer
para o grupo dos discípulos, que estarão aptos a irem morar no céu. Note bem, irmãos, que aquela mulher então estava ali, aquele grupo conduzindo, já estavam perto da entrada da cidade. E aí o negócio ficou interessante. Juntou uma multidão que já vinha atrás de Jesus, esperando para ver o que ia dar, para ver onde é que ele ia, para ver alguma sensação de algum milagre. E juntou agora a multidão também dos que vinham atrás daqueles que pranteavam. E algo aconteceu bastante interessante. Naquele encontro ali nas portas da cidade, Jesus olhou para uma mulher, como ele a viu chorando. Por isso, irmãos, é aqui que eu quero que você entenda. Crer no Cristo original faz toda a diferença. A internet está cheia de pregadores pregando um Deus que não é original. Muitas igrejas estão cheias de pessoas pregando um Cristo genérico. Cantores cantando louvores a um Cristo genérico, que não traz solução eficiente para a sua vida, para a minha vida, para a vida de nenhum. Faz toda a diferença quando você encontra o Cristo original. Porque ele olhou para aquela mulher. Devia ter mais gente chorando. Mas ao olhar para aquela mulher, a Bíblia diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. O Cristo original, quando olha para nós, ele move de íntima compaixão. Irmãos, e aqui é onde entra a cooperação humana no agir de Deus. Ele chegou para aquela mulher e disse assim: olha, não chores. O que ele disse para a mulher, irmãos? Ela podia ter dito: coisa dura pedistes, mestre. Aqui, eu já sou viúva, o menino morreu, nós vendemos lá de trás com esse povão todo aí, amanhã eu não sei o que eu vou comer, eu não sei onde é que eu vou morar, como é que eu vou pagar o aluguel. Sabe, muitos poderiam ser os problemas que aquela mulher estava vendo com a perda do filho. E o Senhor chega para ela e diz: não chore. Não é um negócio assim, parece contraditório. Como não chorar, irmão? Né? Como não chorar se você está acostumado com o seu emprego, com o seu salário todo mês ali? Chega lá um dia, está lá o exame em cima da mesa e o Senhor diz assim: ó, não chora que eu vou resolver. É fácil? Irmãos, eu vou contar para os irmãos uma pequena experiência assim, para alegrar o seu coração. Os irmãos sabem que em janeiro, foi em fevereiro, eu tinha uma casinha lá na roça. Aí, dia de manhã, preparando para vir para a igreja, alegre com Jesus, meu sogro liga e diz: a sua casa caiu, quebrou tudo, acabou com tudo, só tem lixo lá em cima do negócio lá. Eu pensei, sabe quando você senta assim e fala: não sei nem o que eu vou pensar a respeito disso. A minha menina chegou para mim e falou assim: ô pai, o que você vai fazer agora? Aí o Espírito Santo falou comigo, eu já disse isso para os irmãos. Eu disse: olha, Noé estava na arca, era um dilúvio. Ele não fez nada antes de soltar o corvo e a pomba. Aí, então eu pensei: senhor filho, eu não vou fazer nada, a gente ainda não soltou o corvo e nem a pomba. Certamente ela não entendeu, mas um tempo vai falar, vai entender no coração dela. Vamos esperar no Senhor, porque eu não tinha mesmo que fazer. Cair já tinha caído, dinheiro não tinha para fazer nada ali mesmo, então resolveu. Então, irmãos, Deus abençoou. Olha, eu não sei como é que as coisas aconteceram, mas esse fim de semana passada eu fui lá e já fui pondo tudo no lugar de novo. E eu via tudo um milagre de Deus, sabe? O carrinho para me trabalhar, as ferramentas não esmagou nenhuma, você acredita? Nossa, como é que pode uma casa cair com a laje, esmaga tudo, as ferramentas estão lá intactas. Eu cheguei lá e olhei para aquilo e falei assim: o Senhor é terrível mesmo. O Senhor é tremendo. Aí as coisas aconteceram, eu fui lá e já levantei 2 cômodos grandes lá, já bati laje naquele negócio e foi uma bênção na minha vida. Que uns dias eu vou voltar lá para concluir o coisa. Tudo que o Senhor foi enviando. No dia que aconteceu, eu não via saída. Não via saída. Aí uma pessoa me aconselhou: não, vai no advogado e tal. Eu fui no advogado, veio a pandemia, o advogado sumiu. Então, vamos fazer do jeito que Deus quiser que faz mesmo. Então, mas eu não senti vontade de chorar. Eu não senti vontade de chorar, porque eu sentia que Deus me dizia: não chora. Não é assim, não é por aí. Irmãos, olha,
O mal do cristão dos nossos dias é choramingar o tempo inteiro. Não me cumprimentou, não me viu, não me deu a paz do Senhor, não me dá oportunidade. Ai, por que isso, por que aquilo? Irmãos, a gente fica chorando. Olha, o filho da viúva estava morto em cima do esquife, sendo conduzido. A primeira coisa que o Senhor disse para ela foi: seu filho vai viver? Não, ele não disse. E eu quero até entender, irmãos, que ela nem conhecia Jesus, porque todo mundo que conhecia Jesus, quando os milagres são narrados, a pessoa chega até Jesus. E essa mulher, olha, ela foi tão abençoada que em meio a essa dificuldade, Jesus foi até ela. Ele disse para ela: não chores. Certamente ela teve que parar de chorar. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Jesus disse para ela não chorar? Muitas vezes, irmãos, durante a vida, a gente começa a chorar, lamentar, lastimar pelo que tem, pelo que não tem. O seu olho fica cheio de lágrimas, ele embaça e te impede de ver a saída de Deus. Parece uma controvérsia, né? A gente diz: chora aos pés de Jesus, porque ele enxuga, tem um hino assim, né? Porque ele enxuga os teus prantos também. Você tem que chorar nos pés do Senhor. Muitos exemplos de pessoas que choraram no pé do Senhor. Mas há tempo para tudo. Salomão escreveu: tudo tem seu tempo e a sua hora, e há tempo para cada propósito debaixo dos céus. Se você entrar na presença de Deus, quiser se humilhar, quiser chorar e quiser desabafar com o Senhor, o caminho é esse. Mas se você está diante de uma dificuldade, senta no lugar e começa a chorar e não toma nenhuma atitude, o caminho não é esse, porque o Senhor disse: não chore. O Senhor talvez tenha trazido pessoas aqui nesta noite, cujo problema tem afligido a alma, cuja situação tem lhe perturbado, tem tirado o sono, mas a palavra do Senhor para você nesta noite é: não chore. Enxuga as suas lágrimas, abra os teus olhos para você ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Pessoas com os olhos embaçados de lágrima, ele não vê o milagre. Se aquela mulher continuasse chorando, rasgando seus cabelos e triste, etc e tal, e talvez o filho viesse por encontro com ela, ela dizia: um fantasma. Talvez ela ia sair correndo junto com todo mundo. Mas quando ela limpou os olhos, ela teve a oportunidade de ver o dono da vida caminhar até o esquife, tocar e dizer: jovem, levanta. Você queria perder essa cena, irmão? Mas se chorar, não vê não, viu? Se ficar lá com o olho cheio de lágrimas, tu tem momento na vida, irmão, tu tem momento. No seu TSD você pode chorar, você pode virar pelo avesso, você pode derramar na presença do Senhor, não tem problema. Mas se você está à espera de um milagre, para de lamentar, para de chorar, comece a entender que você não é multidão, você é discípulo. O Senhor te trouxe aqui para te despertar, para te dar um espírito novo, um ânimo novo, uma visão nova de quem Ele é. Ele é original, Ele não é um Cristo genérico, porque o Cristo genérico introduz na vida das pessoas maldições, porque a pessoa nem é multidão e nem é discípulo. Desperta, irmãos, desperta para o que o Senhor tem para a sua vida. Ah, mas está difícil. Não tem problema, irmãos. Eu acho que nenhuma situação aqui é tão difícil quanto ver o único filho sendo conduzido para o cemitério. E talvez até depender desse filho, porque a sociedade naquela época era mais diferente, era fechada, a mulher não trabalhava, era mais difícil. Ela estava perdida, literalmente sem uma saída. Esta era a situação, então, daquela mulher. Irmãos, todo tempo nós lemos, né? Tem um salmo que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. A gente consegue fazer isso muito bem quando está indo tudo bem. Quando as coisas apertam um pouco, começamos a chorar, a lamentar. Mas também fulano não me ajuda, mas também ciclano não me dá uma oportunidade, mas também e tal, e começa. E o adversário das nossas almas, o Satanás, ele se aproveita disso, irmão.
Impressionante que ele aproveita disso. E quanto mais razões você dá porque está chorando, mais ele cria e te dá mais razões ainda. Olha, tem isso também, viu? Aí você vai, não tem mais isso. Aí a pessoa chora mais e Satanás está ali, não tem mais, tem mais. E o Senhor diz, não chora, para, porque eu vou fazer um milagre. Mas se você não olhar, você não vai ver. E a gente, irmãos, necessita. Tem coisa que é preciso ver para crer, não é isso? Tem coisas que você tem que ver para você realmente entender e continuar agradecendo ao Senhor. Continuar dizendo para a sua alma, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Só quando a gente vê que foi Jesus que operou na nossa vida, é que a gente consegue dar glória a Deus. Hoje o genérico está tanto que muitas pessoas passam uma dificuldade, a primeira coisa que ele vai é atrás de um advogado, ou é atrás do médico, ou é atrás disso, atrás daquilo, sem antes ter feito uma oração. Os médicos estão aí, os advogados estão aí, tudo bem, não estou negando a necessidade desses profissionais. Mas você pode contar com a oração ao Senhor e Ele vai encaminhar as coisas para você ou para nós. Porque muitas vezes a gente já sai em desespero logo atrás dos recursos humanos, as coisas às vezes até dá certo, só que a gente perdeu a oportunidade de marcar a nossa vida com um milagre. A nossa vida, irmãos, a minha vida, a nossa vida como igreja do Senhor tem que ser marcada constantemente por milagres. Só assim nós entendemos que não fazemos parte necessariamente de uma multidão, mas sim fazemos parte dos discípulos do Senhor. Amém? Você está entendendo, querido, que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para despertar o seu senso, para despertar a sua consciência. Se ela está um pouco adormecida, se você não sabe de que lado você está, procure a partir de hoje a entender de que lado que você está. Procure entender que todo momento o Senhor está sempre te dizendo, não chore. E aí depois que eu quero crer que aquela mulher calou, aí vem o milagre, não é isso? O Senhor chegou-se até o cadáver, ali o esquife, e tocou naquilo ali. Talvez você não entenda a razão de todo mundo ter parado, todo mundo ficar espantado. A lei dizia que um judeu que se tocasse num morto, ele era imundo. E quem gostaria de ser imundo assim, de graça? Quem gostaria? Ninguém. Eles eram cuidadosos, zelosos. Ninguém queria saber de tocar num cadáver. Não podia tocar num cadáver, porque senão ele era imundo. E o que acontece? Jesus foi voluntariamente e tocou num cadáver. Jesus, quando quer operar na sua vida, Ele muda a regra, Ele muda o jogo, Ele muda a situação. A Bíblia diz que Ele se fez maldito em nosso lugar. Este é o Cristo original, se fez maldito em nosso lugar. Irmãos, nós temos que a todo tempo glorificarmos ao Senhor, sermos gratos ao Senhor, entender que aquela morte naquela cruz é para pecadores, é para ladrões, era para assassinos, é para mentirosos, é para pessoas condenadas, é pessoas que não havia mais como viver em sociedade. O nosso Senhor não tinha nada disso. A Bíblia diz que Ele humilhou-se a si mesmo, Filipenses diz, não é? Humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, assemelhando-se aos homens. E Paulo aconselha que este mesmo sentimento que houve em Cristo, também que haja em nós. Não dá para viver uma vida cristã, não dá para viver uma vida cristã imaginando apenas sucessos, apenas isso, apenas aquilo, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum preço a pagar, sem nenhuma contrapartida ao Senhor. Há sempre uma necessidade de oferecermos algo ao Senhor, levarmos a nossa vida de forma tal que caracteriza-nos como servos do Senhor, como discípulos do Senhor. Quem aprende de Jesus, irmãos, aprende com o melhor. Aprende com o melhor. E é tudo que nós precisamos para a nossa vida, aprendermos com o melhor. Que aprendermos com o Cristo original, que faz toda a diferença na nossa vida.
Sabe, irmãos, todo momento da nossa vida a gente tem que estar preocupado com isso. Tem que buscar do Senhor esta condição, buscar no Senhor esta condição de entender que a vida cristã, ela é prática, ela é eficiente, ela acontece. Se for discípulo, se for multidão, nada acontece na nossa vida. E aqui então Jesus chegou ali no esquife ali, tocou ali e disse ao menino: levanta. Levanta. Os carregadores pararam. Devem ter pensado: mas que maluco é esse? Nós já estamos aqui carregando esse cadáver por profissão, somos imundos por 7 dias, e agora esse maluco chega aqui e toca voluntariamente. O que está acontecendo? Sabe, irmãos, escuta, ao toque do Senhor, a melhor coisa que a gente pode fazer é parar para ouvir o que Ele vai fazer. Muitas vezes a gente não vê o milagre porque o Senhor está tocando e a gente está avançando. O Senhor está tocando e a gente está seguindo. Ah, mas você está levando seu sonho para o cemitério. Os seus sonhos estão morrendo dentro de você. O Senhor toca, mas a pessoa vai seguindo, vai avançando. Vai avançando. Entra janeiro, sai janeiro. A condição espiritual da pessoa é a mesma, porque ele não para no momento do toque do Senhor. Há momentos que a gente tem que avançar, mas há momentos que a gente tem que parar para o Senhor realizar o milagre dele. Amém? Queridos, que o toque do Senhor na sua vida, nesta noite, seja real, que você sinta na sua alma o toque do Senhor, e que você pare, porque Ele quer restaurar os seus sonhos, quer restaurar o seu ministério, Ele quer ressuscitar o seu casamento, ressuscitar a sua família, restaurar o seu emprego. Ele quer restaurar a sua vida. Sabe, aquela vida de alegria e paz. Nós estamos diante de um Deus que é príncipe da paz. Não há paz fora de Jesus. Não há paz. Não há paz. E o Senhor toca na sua vida nesta noite, querido. Toca na sua alma nesta noite. Receba o milagre dele na sua vida. Ele está dizendo: levanta, levanta. E agora uma coisa interessante: quando o Senhor toca na sua vida e você levanta, o que a Bíblia diz que aconteceu com aquele moço? Ele não saiu correndo, ele começou a falar. Ele teve atitude, começou a falar. Eu até não imagino o que é que ele falava, mas muito possivelmente glorificava a Deus, sei lá, alguma coisa de emoção muito alegre, certamente ele pronunciava, não é isso? Irmãos, quem recebeu o toque do Senhor, ele senta, ele começa a falar, ele profetiza sobre a própria vida. Sabe, irmãos, o último versículo diz o seguinte, olha, o penúltimo, né? De todos se apoderou um grande temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. O resultado do milagre é sempre, irmãos, é sempre glorificar a Deus, é sempre entender que um profeta esteve presente realizando aquele milagre. Amém? Se o Senhor tocar na sua vida, você tem que sentar, você tem que despertar, comece a falar e comece a se levantar como um profeta de Deus. Tem gente que fica com medo de pensar que é um profeta, porque ele só entende profeta como aquele que adivinha as coisas até o que se almoçou, começa a falar de coisas ruins que vai acontecer, começa a adivinhar futuro, etc. E tem uns aí que adivinha placa de carro, né? Um monte de coisa aí. Bom, profeta, ele é tão somente aquela pessoa que traz de Deus uma palavra para a sua vida. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Agradeço muito a Deus por congregar aqui, que é aqui que eu congrego, obviamente, e eu vejo, eu sei, eu reconheço, Deus tem muitos profetas aqui dentro desta igreja. Deus tem levantado muitos profetas, muitos vasos usados por Deus. Não tenha medo, querido. Se o Senhor tocar, comece a falar, comece a dizer para você mesmo: eu sou um profeta de Deus, um grande profeta de Deus. Não precisa pensar que é um profetazinho, não. É um grande profeta. Receba isso para a sua vida. Desperta o dom que o Senhor tem em ti. Desperta o ministério que já existe em você, que às vezes pode estar parado ou você ainda não quis exercitar. Desperta e seja um grande profeta de Deus
abençoado nesta noite em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar claramente no seu coração, querido. Aonde assim que as minhas palavras não foram suficientes para trazer essa mensagem para a sua alma, que você receba o toque do Espírito Santo, que ele venha traduzir dentro da sua alma e marcar dentro da sua alma o dia 2 de agosto, quando o Senhor tocou na sua vida, o dia em que o Senhor despertou a sua vida, o dia em que o Senhor despertou em você o desejo de fazer parte do grupo dos discípulos do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e o Espírito Santo possa falar mais claramente em cada coração. E sintam-se abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Deus te abençoe. Glória a Deus. É multidão ou discípulo, irmãos? Discípulo, glória a Deus. Então vamos colocar de pé e vamos orar. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, a viver essa palavra na nossa vida. Jesus está aí para realizar os grandes milagres. E cada necessidade nossa é uma oportunidade para Deus abrir mesmo as portas e nos abençoar. Te agradecemos nessa noite, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. E é o Senhor que enxuga as nossas lágrimas, nos tira do pranto, que transforma o choro em riso, Senhor. O dia de pranto no dia de festa. Te agradecemos, que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Senhor, que o Senhor continue realizando em nossos corações, nossas vidas, Senhor, os grandes milagres do Senhor. Te agradecemos pela sua palavra, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Wander, da Rosilda, sua família, cada um aqui nessa noite, Senhor, que temos alimentado da sua palavra. Muito obrigado, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, receba de Deus na sua vida. Amém. Nós vamos agora fazer a apresentação do Theo. Pode vir, traga aí, por favor. Alisson, Ayane. Nós vamos orar e vamos ceiar depois, ok? Vamos fazer a primeira apresentação, senão o Theo vai dormir. Ele vai dormir. Glória a Deus. Alguém dos irmãos que está aqui ceiou de manhã aqui? Não. Tem alguém que de manhã já ceiou? Só a irmã Rosa lá atrás, né? Glória a Deus. Então, nós vamos ceiar. A pastora vai vir aqui para estar nos ajudando. Vou arredar um pouquinho aqui o púlpito. Glória a Deus. A Bíblia diz que, como se cuidava, né? Jesus com quase 30 anos, como se cuidava. Jesus ao nascer, né? Ele foi levado ao templo com 8 dias para ser apresentado conforme está na lei. Conforme dizia a lei naquela época, apresentá-lo. E como se cuidava com quase 30 anos de idade, Jesus foi para ser batizado. Ele foi apresentado quando criança, neném, recém-nascido, 8 dias, e batizado com quase 30 anos. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso, aquele que abriu o caminho para nós. Por isso que ele disse: ide, portanto, façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então Jesus, ele dá uma direção para nós batizarmos discípulos. É o que o Wander nos falou nessa noite. Ou seja, a pessoa entende que ela é um discípulo e ela nasce de novo, ela batiza, ela morre para o mundo e ela vive para Deus. E nós fazemos o quê? Nós apresentamos. Nós não vamos batizá-lo, nós vamos apresentá-lo, orar por ele, consagrar, agradecer a Deus, né? Que o Senhor continue abençoando.
abençoe. Quero que você estenda as suas mãos para a vida do Theo. O Senhor é maravilhoso. E o filho é um presente de Deus. O fruto do ventre é o galardão do Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite, juntamente com a Daiane, com o Alisson, sua família aqui nessa noite. Juntos queremos apresentar ao Senhor em oração e em consagração a vida do Theo. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida dessa criança e entregar essa criança, assim como o Senhor tem cuidado dela, assim como o Senhor tem dado a ele saúde, assim como o Senhor abençoou a Daiane em toda a gestação. Nós queremos que em toda a existência da vida dele aqui na terra, o Senhor esteja com as mãos do Senhor sobre a vida dele, Pai. E oramos para que o Senhor o guarde, o livre, que o Senhor faça com que sobre a vida dele estejam cumpridos, Senhor, todos os planos do Senhor para ele. Livra do mal essa criança, livra das influências malignas, das más companhias na sua adolescência, juventude. Encaminhe e abra as portas para ele, que em tudo ele seja abençoado. É o desejo do nosso coração, que ele seja um grande homem de Deus. Essa vida, Senhor, nós apresentamos, nós levamos. Essa vida eleva a ti, Senhor. Vem encher o vaso transbordar. Pai celeste, dai sempre o teu poder. Vem, Senhor, essa vida abençoar. Essa vida eleva a ti, Senhor. Vem encher o vaso transbordar. Apresentamos ao Senhor, Jesus. Consagramos ao Senhor, Deus. Receba. Ah, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, essa vida abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, ó. Deus te abençoe. Você é um homem de Deus abençoado. Família linda. Filhos lindos. Glória a Deus. Te abençoe, mulher de Deus. Lindos. Lindos filhos. Deus abençoe vocês. Vamos dar um aplauso a Jesus. Glória a Deus.